Olá, assinantes! Está entrando no ar o seu boletim de esportes aqui pela Terceira Via TV. A melhor imagem também em HD, Campos, Macaé e Rio das Ostras. Vasco vence na Copinha São Paulo de Juniores e Botafogo só empata. Flamengo goleia o Sampaio Corrêa. Hoje tem estreia do Fluminense diante da Luverdense. Celso Barros pressiona para tirar Conca do Fluminense e diz que destino do argentino pode ser o Flamengo. Real Madrid perde para o Valência e Barça, mesmo com Messi e Neymar, é derrotado no Campeonato Espanhol. Grêmio vai pagar salários de Pará enquanto o jogador atuar pelo Flamengo. Time da 4ª divisão elimina o Olympique de Marselha da Copa da França. Bressan se apresenta hoje ao Flamengo e Eraso é oferecido ao tricolor gaúcho. Zagueiro Alisson acerta com o Botafogo e teto salarial é de 50 mil, com exceção de Jefferson. Carapebus Campos apresenta a comissão técnica hoje à tarde no Ângelo de Carvalho. Vice-presidente de futebol do Goitacás fala dos planos para a Série B. Lateral Sassá, ex-São João da Barra, diz que é bom estar de volta à Rua do Gás. O presidente da Unimed, Celso Barros, ex-patrocinador do futebol do Fluminense, deixou claro no dia de ontem que quer tirar o meia Conca do tricolor e levá-lo para o Flamengo. De acordo com Barros, que pagava a maior parte dos salários do argentino, já foram iniciados os entendimentos com o clube da Gávea. O jogador recebia 900 mil reais de salário, o mesmo que o atacante Fred. E o time de juniores do Fluminense estreia hoje na Copa São Paulo enfrentando o Luverdense de Lucas do Rio Verde. Ontem o Vasco da Gama estreou com vitória sobre o Araxá de Minas Gerais por 2-0. Os gols foram marcados por Daniel e Renato Kaiser. No outro jogo, pelo mesmo grupo, o Taubaté não teve dificuldade em golear o Serrano da Bahia por 4-1. Outro carioca que jogou ontem foi o Botafogo, que mesmo dominando a maior parte do jogo, não foi além de um empate com 15 de novembro de Piracicaba em 0-0. Na preliminar, o São Carlos derrotou o Itabaiana de Sergipe por 2-0. Olha aí, o Flamengo também estreou na Copa São Paulo, goleando o Sampaio Corrêa do Maranhão por 4-1. Os gols do Flamengo foram marcados por Cafu, Jajá e Douglas, que marcou 2 gols. Os cariocas, de um modo geral, estrearam bem na Copinha de São Paulo. O zagueiro Alisson assinou com o Botafogo e, como é de costume, beijou a estrela solitária. E disse que o time de General Severiano não pode jogar na 2ª divisão. Fez juras de amor ao clube e disse que tudo fará para ajudá-lo a voltar à Série A. Ontem, os dirigentes voltaram a dizer que o salário teto do clube é de 50 mil reais, exceto o do goleiro Jefferson, que ainda não renovou o seu contrato. O Grêmio de Porto Alegre vai mesmo pagar os salários do lateral Pará, cedido ao Flamengo, juntamente com Bressan. Tudo isso por conta da antiga dívida do clube gaúcho, quando adquiriu o passe de Rodrigo Mendes no ano de 2000, portanto, há 15 anos. Ontem, o Flamengo ofereceu Eraso ao Grêmio e o jogador chega hoje a Porto Alegre. E não é só por essas bandas de cá que acontecem coisas desse tipo. Ontem, no Itaquerão, os 2 jogos pela Copinha São Paulo de Juniores começaram com mais de 1 hora de atraso. Isso porque não havia ambulância no estádio do Corinthians. A responsabilidade foi assumida pela direção do estádio, que tratou de solicitar da prefeitura ambulância na última hora. Esta, por sua vez, informou naquele momento que não poderia atender a solicitação. Imagine vocês. O delegado do jogo informou que havia um médico e até aparelho de desfibrilizador
mas sem a presença da ambulância não poderia autorizar o início das partidas. É brincadeira. Quer dizer, é verdade. Olha, outro jogo também realizado ontem pela Copinha foi o jogo do São Paulo. A equipe do São Paulo derrotou o time da Paraíba, por incrível que pareça, por 7-0. Um jogo bastante acidentado. O goleiro do time paraibano, Serrano da Paraíba, foi expulso de campo. O time da Paraíba foi disputar a Copa São Paulo de Juniores sem um goleiro reserva. E agora, para o próximo jogo, né, não vai ter um jogador titular. Quer dizer, nem reserva, vai ter que improvisar um jogador de outra posição para atuar no gol, por incrível que possa parecer, né? Aí o Corinthians, mesmo com esse problema que teve dificuldade para derrotar o Guaicurus de Mato Grosso do Sul por 3-1. Corinthians fez 1-0, a equipe do Mato Grosso empatou e o Corinthians depois virou o jogo, né, marcando mais 2 gols, 3-1 para a equipe da casa, né? A gente falava aqui sobre o time do Flamengo, de juniores. Das equipes cariocas foi sem dúvida alguma que melhor se apresentou. Tem um time bom, uma garotada boa e que está sendo observado. Alguns desses jogadores poderão ser aproveitados no campeonato carioca, no campeonato estadual, né, que servirá de laboratório, segundo Vanderlei Luxemburgo, para o campeonato brasileiro. O campeonato espanhol teve o Real Madrid derrotado pelo Valência por 2-1 de virada. Com o resultado, o time de Cristiano Ronaldo deixou de abrir maior vantagem sobre o Barcelona, que é segundo colocado. É que o Barça, mesmo com Messi e Neymar, acabou perdendo para o Real Sociedad por 1-0. O time catalão buscou o empate até o último minuto, mas não conseguiu reverter o resultado. Nós vamos ao intervalo e voltamos com informações dos clubes da região. É rapidinho, Pai Bola.